Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém. Hoje é 31 de dezembro de 2023, domingo, amém. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a simbologia natalina, tá certo? Se você quiser ver lá, é para te abençoar, te orientar, te ajudar, amém. Hoje eu vou falar aqui sobre uma palavra de esperança para você. Porque, estou dizendo a palavra de esperança, porque para mim ela traz muita esperança. Espero que possa trazer para você também, tá certo? Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. O contexto desse texto tem acontecido aí a queda de Babilônia. Babilônia é um sistema, João tem essa visão. Babilônia é um sistema governamental no mundo sobre o poder do anticristo através de um homem com um falso profeta aí junto, governando o mundo. Então, esse contexto aqui, Babilônia, que é sistema pecaminoso, mal que tem no mundo, vai ser destruído, tá certo? Aí, e tem a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Eles são lançados no lago de fogo, tá certo? E dentro desse contexto também vai acontecer arrebatamento, essas coisas, e vai ver o reino de Cristo para aqueles que crerem em Cristo, estarão com ele reinando, tá certo? Esse é o contexto da visão de João. Mas vamos voltar aqui ao texto. O texto do capítulo 20, versículo 6 diz: Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Amém? Vai haver duas ressurreições. Essa é a primeira ressurreição. E o texto está dizendo que bem-aventurado é feliz, tá certo? É ser feliz, então seja feliz, tá certo? E santo. Santos são aqueles que são chamados segundo Deus, que tem essa fé, a revelação de Cristo, e entende que são chamados por Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele começa dizendo: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, aos santos que estão em Corinto, por exemplo, chamado para servir. Então, quem é chamado para servir a Cristo, que entende essa revelação em Cristo, a Bíblia qualifica de santo, tá certo? É um santo que come arroz com feijão, tá bom? Respira e faz tudo que um ser humano faz, tá bom? Então ele diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é para os que creem em Cristo. Já expliquei, ela vai acontecer antes do arrebatamento. Aliás, ela vai acontecer no arrebatamento ali, tá certo? Antes da tribulação. Portanto, é bem-aventurado e santo quem tem parte nessa primeira ressurreição. São esses que têm essa fé em Jesus Cristo, que sabem que são santos porque foram chamados por Cristo, tá certo? O texto vai continuar dizendo: sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. A Bíblia ensina isso muito claramente. Quem morre sem crer está separado de Cristo eternamente. Porque a Bíblia diz que depois que morre vem o juízo, não tem nada de ter chance mais não, acabou. A chance é enquanto estão aqui. Então, sobre esses não tem poder a segunda morte. Ou seja, sobre os que têm essa fé, a morte eterna não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de tantos quanto creem, tá certo? Apocalipse capítulo 20, no mesmo capítulo 20, versículo 15, vai fazer a seguinte afirmação: aquele que não se achar escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, ou seja, morte eterna. O lago de fogo é só para dar um entendimento do sofrimento do que é viver eternamente separado de Deus, tá certo? Ter essa compreensão. Apocalipse 20, 15 diz isso, tá certo? Voltando aqui o texto de Apocalipse 20, versículo 6, e vai dizer: mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Amém? Todo cristão convertido tem o sacerdócio real. Por causa da conversão, da revelação de Cristo na sua vida, você tem o sacerdócio real. Amém? Deixa eu ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, para corroborar com essa afirmação que eu estou dizendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ou seja, Pedro tem esse entendimento de vós sois, ou seja, os que creem, assim como ele, são sacerdócio real. Amém? Se você não tem ninguém para você ser sacerdote dele, você é sacerdote de si mesmo. Amém? Você pode ser sacerdote da sua casa se você é convertido. Eu vou dizer assim, o sacerdote é a sacerdotisa, tá certo? Da sua casa, de você mesmo, tá certo? E diz que é nação santa, por ser, quem é chamado por Cristo é santo, é a nação santa de Deus, a igreja de Deus, por essa fé em Cristo Jesus. E é um povo adquirido por Deus, tá certo? E ele diz que são chamados das trevas, ou seja, quem tá sem Cristo, a Bíblia diz que está em trevas, não nasceu de novo, não entendeu a fé em Cristo. Ele diz que é treva, por mais que você ache que não é, por mais que você ache que está tudo bem, mas quem está sem a fé em Cristo, a Bíblia qualifica que está em trevas, está em pecado, porque não crê em Cristo. E ele diz aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz é Cristo, tá certo? Cristo vai explicar isso claramente, ele diz, eu sou a luz do mundo. E quem rejeitar essa luz vai continuar sem a luz de Cristo, sem a revelação de Cristo, sem entender essas verdades, tá certo? Portanto, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz que vós serão sacerdote. Então, Pedro entendeu, aquele que crê é sacerdote de Cristo, é o sacerdote real revelado por Cristo, tá certo? E o texto de Apocalipse 26 vai dizer, 20, versículo 6, vai dizer, e reinarão com ele 1000 anos. Os fiéis em Cristo, os que creem em Cristo, vai ter a ressurreição. Os que tiverem morto crendo, os que tiverem vivo crendo, vai ser transformado. Já expliquei isso anteriormente. Portanto, os fiéis a Cristo, por essa fé exclusiva em Cristo, enquanto vive aqui na terra, eles reinarão com Cristo os 1000 anos. Amém? E depois dos 1000 anos entra a eternidade, que já é um outro assunto, mas depois dos 1000 anos entra a eternidade, tá certo? Sobre a eternidade, Apocalipse capítulo 22, versículo do 1 ao 5, e do 21 ali ele vai falar sobre a eternidade. Eu estou citando aqui o Apocalipse 22, do 1 ao 5, eu vou ler só o versículo 5, que diz assim, e ali não haverá mais noite, e nem necessidade de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo o sempre, eternidade. Amém? Milênio, entra a eternidade. Portanto, quem tem essa fé em Cristo, amado, tem essa graça de Deus sobre a sua vida, vai ter essa preciosidade de viver eternamente com Cristo, tá certo? Viver eternamente sem Cristo é sofrimento. As pessoas dizem que o inferno é aqui. É não, querido. Aqui é o mundo que Deus criou, que Satanás tem um domínio sobre ele, vai ter um domínio total no reinado do anticristo. Já expliquei em vídeos anteriores, tá certo? Veja aí. Então, mas o sofrimento aqui é em nada comparado com o sofrimento da eternidade sem Deus. Assim como as glórias que nós temos aqui, de ser abençoado, ser livrado, ser guardado, ter a graça de Deus, assim, é em nada comparado com as virtudes gloriosas que haverá no reino futuro. Então, isso é muito gracioso. Um é muito mal, o outro é de excelência, porque é o reino de Cristo estabelecido na terra. E aí estarão reinando com ele aqueles que têm essa confiança de fé, que sabem que foram chamados, são santos por causa desse chamado, são sacerdócio real de Cristo por causa desse chamado, tá certo? Isso não tem teologia, não tem filosofia que explique. Os antropólogos ficam malucos querendo entender Deus, e Deus está revelado na Bíblia de uma forma tão clara, tão graciosa, que se você crer, nascer de novo, você vai entender essas verdades. Amém? Então essa é uma palavra de esperança para você. Para mim, pelo menos, ela me traz muita esperança, e muita confiança e muita segurança, porque Jesus Cristo, tudo que Cristo já disse, que Ele revelou através dos profetas, tudo que tinha de acontecer, já aconteceu, tanto no Velho como no Novo Testamento. O que ainda está para acontecer no Velho Testamento, irá acontecer. Assim como essa palavra aqui é escatológica, é futura, ela também irá acontecer. Por quê? Porque Cristo não mente. Ele disse que passará o céu e a terra, mas não passará a sua palavra, tá certo? Então, a palavra de Cristo, ela vai se cumprir. E aqui é uma revelação que ele deu a João para nos ensinar das coisas finais a respeito da vida eterna com Deus e da vida eterna sem Deus. Essa é uma palavra de esperança, para mim, pelo menos, muito gloriosa, tá certo? Você dizer assim, mas esse cara aí, pois é, esse cara
comedor de grão de dois com linguiça aí, e aí está dizendo isso, mas é por causa da palavra de Deus, é por causa de Cristo, o sacrifício eterno que nos justifica diante de Deus, nos dá essa garantia. Amém? Essa palavra de esperança aí para você. Quem sabe você deixe Jesus Cristo nascer no seu coração aí esse ano. Se dê de presente a Cristo, que Cristo vai lhe receber muito graciosamente, tá certo? E certamente você vai entender essas coisas, vai entender pela Bíblia, tá certo? Tenha cuidado com as ideologias, ideologias religiosas, porque ela tem um bojo gerado pelo ser humano. A Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Estou lhe falando pela Bíblia. Bem-aventurado e santo é esse que tem essa confiança no Senhor. Que você possa adquirir essa confiança em Deus. Que Deus te abençoe. Que hoje seja um dia muito feliz para você. Mas não só hoje, todos os dias. As adversidades surgem, elas surgem inclusive hoje, tá certo? Para mim, Deus, não sei. Espero que Deus tenha preparado um bom dia para mim aí. Independente de qualquer coisa, eu sou bem-aventurado por essa confiança de fé no Cristo, que é Senhor da vida daquele que crê. Amém? Entenda, Ele é Deus de todas as coisas, mas Ele é Senhor e Salvador do que crê, e isso é a garantia de uma eternidade com Ele. Portanto, essa palavra de esperança para você, que eu trago nesse último dia do ano, dia 31, e que no próximo ano, dia 2024, você seja abençoado, os teus projetos sejam levados à presença de Deus, e Deus te abençoe. E, sobretudo, Ele te revele a graça salvadora. Amém? Pai, no nome de Jesus, esta é a minha oração. Tu veio para isso, tu foi crucificado e ressuscitou por esta razão. Ó Deus, que tu possa abençoar a todas as pessoas, a quem ouvir esse vídeo, a todos, meu Deus, independente, ó Pai, que possa se voltar para ti, que o Senhor possa te abençoar de forma graciosa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um bom dia.